Olá, investidores! Hoje vamos analisar o resultado dos 4 grandes bancos brasileiros que têm ações negociadas na Bolsa de Valores. Vocês vão perceber que, conforme o que aconteceu em 2022, em 2023 o Banco do Brasil continuou sendo o destaque positivo desses 4 grandes bancos. O Banco do Brasil conseguiu ultrapassar o lucro do Itaú e a rentabilidade do Itaú, mas tem um sinal preocupante. Ao mesmo tempo, tem um sinal positivo relevante. Vem aqui com a gente analisar o resultado desses 4 bancos, comparando as condições deles no momento atual no mercado. O resultado no quarto trimestre de 2023 trouxe aqui um grande destaque para o Banco do Brasil. Mas, analisando aqui o quarto trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2023, vocês vão perceber que o lucro líquido do Santander aumentou 133%. Do Banco Bradesco, houve um aumento de 21%. Do Itaú, o aumento foi de 25%. Do Banco do Brasil, o aumento foi zerado, ou seja, não houve nenhum aumento, analisando trimestre por trimestre. O que é relevante analisar aqui, que mesmo que o resultado desses bancos, dois aqui, o Santander e o Bradesco, tenha aumentado, a situação se inverte quando analisado que no quarto trimestre de 22, a maioria desses bancos anteciparam em janeiro a quebra e a recuperação judicial da Americanas. Ou seja, eles reconheceram esses passivos da Americanas. Ou seja, reconheceram que a Americanas não ia pagar parte das dívidas. Isso fez o lucro do quarto trimestre de 22 cair muito. Então, analisando com a base muito fraca, parece que o resultado do Santander e do banco, e principalmente aqui do Itaú, aliás, do Santander e do Bradesco, melhoraram muito, mas olhando que não teve nenhum evento negativo forte, o resultado deles foi muito ruim. A inadimplência, que analisando aqui a inadimplência, houve um aumento em 18% na inadimplência aqui do Santander, 16% aqui na inadimplência do Banco Bradesco e uma inadimplência de 12% aqui do Banco Itaú. Já o Banco do Brasil, o aumento da inadimplência foi 37%, saindo de 23,6 bilhões para 32,4 bilhões de reais. Por que o resultado do Banco do Brasil foi tão discrepante? O Banco do Brasil é uma das maiores instituições brasileiras que trabalham com agronegócio. E o agronegócio, no ano de 2022 e 2023, foi um segmento que se destacou na economia. Já no final do ano, e agora, principalmente esse trimestre que está iniciando em janeiro, o resultado do agronegócio tende a ser pior, por questões climáticas. Analisando aqui o lucro anual do Banco do Brasil ultrapassou o Itaú. Mas aqui, analisando de todos os bancos, houve uma diminuição de 16% do Santander, saindo de 12,4% para 10,4%. Do Bradesco, houve uma redução de 27%, saindo de 20,7% para 15,1%. Já no Itaú, houve um aumento de 13%, saindo de 29,4% para 33,3%. O Banco do Brasil teve um resultado razoável, saindo de 30,8% para 33,6%. O resultado aqui que a gente percebe é que do Santander e do Bradesco, principalmente do Bradesco, é um resultado muito ruim. E isso, aqui analisando aqui pelo retorno sobre o capital
retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROI, você percebe que o Banco do Brasil, nesse ano, repetiu o ano anterior, apresentando um resultado sensivelmente acima do Banco Itaú, que é o melhor banco brasileiro. Aqui chegou a 21% o Banco do Brasil, o Itaú 18%, o Santander 12% e o Bradesco ficou na lanterna, de 9%. Aqui analisando as questões do PL, do preço sobre lucro, por que é importante analisar o PL dos bancos? Porque o banco, o ROI e o PL é que diz muito sobre, principalmente esses bancos que têm uma solidez maior, diz muito sobre qual será o retorno do acionista. Por quê? Se o banco ele tem um ROI mais alto, significa que ele está conseguindo, de acordo com o patrimônio dele, ter uma rentabilidade melhor. Ou seja, ele está conseguindo fazer empréstimos numa margem melhor e está conseguindo segurar bastante tanto as despesas de pessoal, administrativa, bem como está conseguindo controlar a questão dos inadimplentes. Ou seja, um banco tem uma eficiência um pouco melhor quando ele tem um ROI mais alto. Ao mesmo tempo, o PL já traz uma análise sobre qual o custo que você tem para adquirir o banco. Ou seja, o preço sobre o lucro é uma métrica que traduz em quantos anos você teria todo o capital que você investiu naquela determinada ação, você teria de volta se ela distribuísse 100% do lucro líquido, sem depender de valorização da ação no mercado. Ou seja, quanto mais baixo é um PL, se continuar a rentabilidade boa, uma rentabilidade aumentando, um lucro aumentando, significa que você está conseguindo comprar um negócio bom por um preço baixo. O que a gente percebe aqui é que o PL do Banco do Brasil, ele continua sendo de destaque positivo. Ou seja, você consegue comprar um banco com uma lucratividade boa a preços muito mais baixos do que os demais concorrentes. Tanto o Itaú, que é o melhor, quanto os outros que se demonstraram bancos com muita fragilidade nesse momento, né? O PL, o preço sobre lucro do Santander continua acima de 10, do branco chegando a 11,68, ou seja, chegando quase a 12 vezes. O preço em tela do banco está 12 vezes sobre o seu lucro líquido. Bradesco também está em 12. O Itaú está por volta de 9, por volta de 10, 9,98. Já o Banco do Brasil está 4,72. Isso aqui significa que, mantendo a lucratividade atual, mesmo que os demais bancos, como Santander e Bradesco, aumentem seu lucro líquido, eles ainda vão estar sensivelmente mais bem cotado do que o Banco do Brasil. Como a gente percebe aqui, o Banco do Brasil foi, questão de valorização até 31 de dezembro, foi o destaque dos bancos. Ele teve um aumento de 83% na sua valorização, considerando o reinvestimento de dividendos e juros sobre capital próprio. Já o Itaú teve 44% de retorno, o Bradesco 21% e o Santander 23%. Mesmo assim, o Banco do Brasil ainda está muito abaixo aqui do Itaú, e mesmo eles apresentando um retorno, um ROI parecido e tendo um lucro líquido parecido. Significa que o Banco do Brasil, se olhar o ano de 2023, ele continua muito abaixo dos demais. A cotação dele está muito abaixo dos demais. Claro que isso aqui é uma análise do que aconteceu, mas o que vai acontecer no próximo ano é que é o mais relevante. Como a gente percebeu aqui, até o ano de 2023, o Banco do Brasil conseguiu seu destaque, porque teve um ambiente muito positivo para um segmento que é importante, que é o agronegócio, mas, ao mesmo tempo, o banco conseguiu ter uma rentabilidade boa sobre a carteira. Ou seja, a inadimplência não machucou muito. Mas, como a gente viu no slide anterior, os demais bancos, a questão
da inadimplência está se mantendo mais ou menos equilibrada, aumentando 18%, 20%. Já o Banco do Brasil, a inadimplência aumentou 37%. Isso pode trazer um risco para o banco nesse ano. Como várias matérias saíram, o efeito do El Niño sobre a colheita de soja e milho no Mato Grosso vai ser razoável, vai ser um efeito razoavelmente negativo. Isso pode trazer inadimplência daqueles produtores rurais. E isso reflete mais no Banco do Brasil do que no Itaú, no Santander e no Bradesco. Mas, ao mesmo tempo, o que é relevante é que, estando no melhor momento, o mercado parece não precificar esse bom momento do Banco do Brasil, se comparando com os demais bancos. Por ser uma empresa estatal controlada pelo governo, tem um risco político mais relevante que os demais bancos. A questão é, será que esse risco vale esse desconto? É o que a gente tem que analisar enquanto investidor. O Banco do Brasil, segundo a projeção da administração do banco, eles esperam aqui um aumento da carteira de crédito entre 8% e 12%, aqui descrevendo em cada linha de negócio, que são as principais, né, que é pessoa física, empresa e agronegócio. Esperam uma margem financeira bruta de 7% a 11% e uma inadimplência ampliada de 30 bilhões negativa a 27. Pode ser o item mais polêmico, porque, como a gente viu, vai ser um ano difícil para o Banco do Brasil. Então, acredito que esse PCLD dele aqui, que é a provisão para crédito de liquidação duvidosa, realmente fique fora aqui do patamar analisado pela administração, projetado, né? A receita de serviços espera um aumento entre 4% e 8%, e as despesas administrativas um aumento entre 6% a 10%. O que é mais relevante aqui é que a administração do banco considera que até o final do ano o banco poderá ter um lucro entre 37 a 40 bilhões de reais. Isso é muito relevante, porque seria um aumento médio acima de 10%. E é muito relevante para um banco que apresentou 2 resultados anuais consecutivos muito positivos. E o banco já definiu que vai pagar 2,5 bilhões de reais em dividendos nessas datas aqui de referência, ou seja, já tem até a data e a data de corte, né? A data do anúncio, a data de corte e a data de pagamento. Aqui, uma matéria aqui no Money Times descreve aqui que alguns analistas acreditam que o Banco do Brasil pode pagar 17 bilhões de reais em dividendos. Isso daria um dividend yield de 10%. Isso é muito relevante para o investidor porque, apesar do banco ter se valorizado muito no último ano, ou seja, quase chegando a 100% de valorização, ele ainda está pagando um dividendo projetado de 10%. Uma capacidade de investimento desse dividendo, comprando mais ações e, de certa forma, fazendo com que seu bolo, sua participação no Banco do Brasil aumente. Outro destaque do Banco do Brasil foi que, a partir dos próximos meses, o desdobramento das ações. Ou seja, se você tem 100 ações, vai aparecer 200 ações lá na sua conta da corretora. Sem mudar o preço, né? Tem 100 ações a R$10, você vai ter 200 ações pela metade do preço, ou seja, R$5. O valor, o volume financeiro vai ser o mesmo. Mas isso traz também uma vantagem que é maior liquidez das ações. Ou seja, há a possibilidade das ações negociar muito mais. Porque hoje, para uma pessoa física fazer a compra do Banco do Brasil no lote padrão do Brão da B3, ele tem que gastar quase R$6.000. Porque as ações estão cotadas mais ou menos em
R$ 60. E são 100 ações no lote padrão. Fazer esse desdobramento vai significar que o preço vai ficar mais fácil para o acionista minoritário, pessoa física, adquirir um lote padrão pagando a metade do valor. Isso dá mais dinamismo na negociação da empresa. No Brasil, apesar das dificuldades, apesar da situação econômica do país, ele conseguiu ter uma rentabilidade muito boa nesse momento que as taxas de juros estavam nos níveis mais elevados. Ele tem uma dificuldade que foi uma vantagem nos últimos anos, que é o agronegócio, mas agora pode ser uma desvantagem se tiver muitos agricultores com dificuldade de pagar seus empréstimos. Ele vai ser mais afetado que os demais bancos. Mas por considerar que o banco ele já valorizou muito, que ele já entregou um lucro líquido muito bom, mesmo vindo um ano não tão bom, isso também é bom para o acionista, porque ele consegue perceber que, apesar das dificuldades, o banco consegue manter uma solidez. A administração do banco demonstra otimismo ao manter um guindaste, ou seja, uma projeção de lucro acima de 37 bilhões de reais. Da forma que a administração entende que mesmo tendo essas dificuldades momentâneas, eles podem aumentar o empréstimo para outro segmento e não somente para o agronegócio. Até o próximo vídeo, curta nosso trabalho aí, comente, compartilhe, coloque aí, qual a sua opinião? Se o Banco do Brasil, apesar de ser estatal, se ele deveria ser negociado num valor tão abaixo de um banco como o Itaú. Hoje está abaixo da metade do valor do Itaú. Será que esse valor justifica por ser estatal? Ou será que o mercado está precificando o Banco do Brasil de forma muito negativa? Comente, deixe aí seu comentário e compartilhe.